Rapaz, tá quente demais aqui, cara. Acho que negócio quente aqui. Eu vou te dizer uma coisa, verão é realmente, tá difícil, né? Muito quente, muito quente. Eu queria tanto ir pra um lugar frio assim, pelo menos nessa época. Olha, na verdade eu tava pensando numa coisa mais instantânea, assim, como um ventilador. Mas, já que você tá pensando num lugar frio, eu tava pensando o seguinte. Sabe o que, a gente poderia ir para Sochi, que é onde está ocorrendo as Olimpíadas de Inverno nesse momento? Seria uma boa, mas Sochi não é tão frio assim. Como assim? Nas Olimpíadas de Inverno, obviamente que eles vão escolher uma cidade fria. Teoricamente, porém dessa vez não foi bem assim. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar esse vídeo de Pessoas Civilizadas 2014 sobre essas Olimpíadas de Sochi. Vamos, até porque é um nome bonito, né? Sochi. Ok, então vamos lá, vamos começar, né? Vamos lá. Olá, Pessoas Civilizadas 2014. Foi bonito. Foi, gostei. Enfim, vamos falar sobre Sochi, Olimpíadas de Inverno que está sendo realizada em Sochi, ou então quando você vê esse vídeo ela já terminou, mas ocorreu em Sochi. Até certo? o dia 26 de fevereiro, né? Teoricamente. Então, vamos falar sobre isso. Por que Sochi não é tão frio e foi escolhido para ser uma Olimpíada de Inverno? Então vamos começar. Por que Sochi não é tão frio? Você sabe tudo? Não. Pois eu sei, porque é de geografia. Então, a gente Certo, sabe. me explique. Seguinte, existe um fenômeno, como você pode ver aí no mapa, vai aparecer na sua tela. Observe aí que Sochi fica perto do Mar Negro. Ela é uma cidade litorânea. Então existe um fenômeno chamado maritimidade e continentalidade. Sochi é uma região, é uma cidade que fica próximo ao Trópico de Câncer, ou seja, é uma cidade subtropical. Não é tão frio assim. Apesar da Rússia ter diversas cidades frias, Sochi não é tão frio. É um balneário, tem praia, as pessoas vão lá no verão tomar um banho, chega a 20 e poucos graus, 30 graus a temperatura no verão. E isso tudo acontece devido ao fenômeno da maritimidade e continentalidade. Ou seja, quanto mais próximo ao oceano, menor será a diferença de temperatura entre o dia e a noite. Ou então entre o inverno e o verão. É uma amplitude térmica pequena que existe em Sochi, certo? Então isso é um dos fatores. Porém, para evitar que acontecessem, por exemplo, falta de neve ou muito frio, eles fizeram os jogos em 3 cidades. Uma é Sochi, a outra em Krasnaya Poliana. Peraí, como é que é? Krasnaya Poliana. Como é que você sabe esse nome? Porque eu estou lendo aqui embaixo da Inclusive se você se chama Poliana, parabéns. Você tem uma cidade com o seu nome, né? Palmas pra você. Parabéns. E qual é a terceira? Adler, que fica a 27 km. Okay. Então, Krasnaya Poliana, ela fica no topo da... No topo não, fica no começo da Cordilheira do Cáucaso. E aí já é um lugar mais frio. Por quê? Quanto mais alto um lugar, mais frio. É outra regra de climatologia. Quanto maior a altitude, mais frio esse lugar. Por isso que a temperatura de Sochi também ela é um pouco... Sochi fica no litoral, então fica ao nível do mar e ela não tem temperaturas tão altas, não tem temperaturas tão baixas. Isso significa então que nós não podemos ir para lá para fugir desse calor, né? Não, porque lá também faz calor. Faz frio, mas pouquinho. Certo, ok. Ok, agora a questão é, se é tão quente, por que é que eles realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno numa cidade que não é tão fria assim? Pois é, essa pergunta é uma pergunta interessante e aí a gente entra no assunto de história, geopolítica, né? Adoro geopolítica. Que é bastante interessante, né? Não sei se você sabe, o atual chefe de Estado da Rússia é o Vladimir Putin, né? Como? É o Vladimir Putin. Okay. Tem algumas pessoas na Rússia que acham que ele é um verdadeiro filho da Putin. Mas, voltando ao assunto. A cidade de Sochi, para aqueles que não conhecem, é uma cidade que desde, como Moisés falou, né, desde a época ainda do czar, na época do Império Russo, era uma cidade justamente usada para as pessoas passarem como se fossem as férias de verão, né? E essa cidade ela ficou um pouco esquecida nos últimos anos. Ela foi muito valorizada no período soviético, quando a Rússia ainda era a União Soviética. E hoje ela está sendo resgatada. Né? Então ela acabou sendo uma cidade escolhida para os Jogos de Verão, não pela temperatura, como Moisés escolheu bem, mas por uma questão política, porque era uma cidade que era muito valorizada no período soviético, que era o período áureo da Rússia, né? Da União Soviética. Então, teoricamente, é como se Putin quisesse restaurar a época áurea que os russos viveram.
né? Então, ele fez uma propaganda maciça para que essa cidade fosse escolhida como sede dos Jogos de Inverno. Dizem que ele fez questão, né, de fazer propaganda, de angariar votos, e aí conseguiu fazer com que essa cidade se tornasse a cidade dos Jogos. É por isso que ela acabou sendo escolhida, mesmo não tendo a temperatura ideal. E tanto é que faltou neve alguns dias de lá, né? Uma vergonha, né? Muitos atletas reclamaram dessa questão da falta de neve, mas você sabe que quem manda no mundo, né, é a política e não a sociedade, né? E tem uma coisa interessante, a imprensa errou tanto na questão de clima e tempo, que causa uma confusão nas pessoas. Qual é a diferença? É o seguinte, eu vi o tempo inteiro eles falando, o clima mudou em Sochi, agora está nevando, o clima mudou novamente, está fazendo sol. Clima não é isso. Clima é uma sucessão de estados de tempo. Aquilo que está acontecendo naquele momento é chamado de tempo. Tempo. Então o tempo em Sochi está frio. O tempo em Sochi está chuvoso, está nevando. Agora, o clima de Sochi é um clima subtropical, ou seja, uma sucessão de tempo durante 30 anos aproximadamente para fazer uma análise. Então, mais ou menos por aí. Pois é, e aí é importante você lembrar, a gente costuma sempre dizer nas nossas aulas, né, que tudo que está ao nosso redor é possível de se aprender com essas coisas que estão ao nosso redor. Então, às vezes você vê uma Olimpíada como essa, e como os canais de televisão não noticiam que é importante ser noticiado, você simplesmente assiste e não sabe dessas informações. Então, além dessas questões da cidade ser escolhida por uma questão política, muitos problemas que estão relacionados com a Rússia estão sendo discutidos por conta dessas Olimpíadas, né? Mas não nos principais canais de informação. Por exemplo, a Rússia recentemente aprovou uma lei chamada Lei Antipropaganda Gay. Na verdade, a imprensa chamou essa lei de antipropaganda gay. O que a Rússia aprovou no seu país era que era proibido, né, e seria passível de punição gravíssima, né, de multa altíssima, se ocorresse um estímulo a relações sexuais ou relações sentimentais que não fossem consideradas tradicionais. Aí você pergunta, mas o que é uma relação sexual tradicional? Pois a própria Rússia não explicou direito o que significa isso. Polêmica na série. Então, como não ficou de certa forma claro, né, os homossexuais eles entenderam que isso trataria-se de algo contra o homossexualismo, a homossexualidade, né? Então, uma série de protestos aconteceram a respeito disso. Esses protestos, eles atingiram Sochi. Então, por exemplo, na abertura dos Jogos, muitos chefes de Estado não estiveram presentes, inventaram desculpas, obviamente, uma forma né? de... Exatamente, eles inventaram desculpas, mas a gente sabe que foi uma forma de protestar contra essa medida russa, porque eles acham que é uma medida arbitrária que está tirando o direito, né, de expressão de determinados segmentos. Isso é uma coisa importante, independente da opinião que você tem a respeito disso, deve se respeitar a posição de cada um. De uma lei que está acontecendo num país importante. Então é importante que nós saibamos desse tipo de informação. Exatamente. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as Olimpíadas, né, e percebido que pequenos acontecimentos, eles estão inseridos, né, nesses pequenos acontecimentos estão inseridas questões geográficas, históricas, geopolíticas, né? E é muito bom. É isso aí. Senegão do Senegal deve ser legal. Senegão do Senegal. Que danada é isso? Isso é uma música de Chico César que eu não sei se vocês conhecem, é bem interessante. E ele diz, Senegão do Senegal deve ser legal. Você sabe por que eu estou cantando essa música? Não faço a menor ideia, essa coisa é da tua cabeça. Porque nós vamos recomendar para vocês assistirem um filme, já que a gente falou sobre Sochi, as Olimpíadas de Inverno, um filme que é uma espécie de comédia, né, baciado numa história real muito legal, chamado Jamaica Abaixo de Zero. O senhor já assistiu, professor Barreto? Já assisti. Assisti faz tempo, mas assisti. Então, pessoal, embora seja uma comédia, né, eu acredito que inclusive que a censura deva ser uma censura livre, a gente sabe que como são Olimpíadas de Inverno, né, Jogos de Inverno, né, dificilmente países como o Brasil, que tem características... Qual é a característica geral do Brasil? Tropical, a gente sabe que países como o Brasil dificilmente vão para eventos como esse. E quando vão, levam um ou outro atleta, mas a gente sabe que... Para fazer vergonha. Perdão. Não é para fazer vergonha, vai para representar o Brasil, mas a gente sabe que é uma coisa meio limitada. É verdade. Então o filme narra isso, né? Eu não me lembro exatamente se foi nos Jogos de Inverno em si, mas um grupo da Jamaica vai participar de uma competição esportiva, né, relativa a um esporte frio. E a gente sabe que na Jamaica, né, pior do que o Brasil, né,
muito quente. A Jamaica que fica onde mesmo, professor? Fica na América Central. Quem foi que disse ao mundo que a Jamaica fica na África? Você, meu amigo, que pensa que a Jamaica fica na África, por Não favor, fica. né? Pela na América amor de Central. Deus, fica na América Central. Então a Caribe. terra do Usain Bolt, né? Sim. É retratada nesse filme e é uma história bem legal e bem interessante. Então, dica de filme, Jamaica abaixo de zero. Assista, você vai gostar, a gente acredita que a censura é livre. Ok. Ok? Até a próxima. Tchau. Que agora é aula de história e geografia. Modelos Fabris é a lição do dia. Também é um assunto de sociologia. Não fica de marra, vê se anota e compara.